Como analisar questões de português? Aproveite, filhão, vá para já dê o like, compartilhe o vídeo com seus amigos, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Lembrando, todas as quintas-feiras, a partir das 19h30, vocês já sabem, nós temos lives bombásticas aqui em nosso canal. Bora lá analisar mais uma questão de português muito bacana, cheia de conteúdo, tá bom? Mas eu gostaria inicialmente de saber se você acertaria esta questão. Vamos lá. É uma questão da banca AOCP, tá joia? Vamos lá. Em arrepio, aspas, meu ceticismo diz que a intolerância sempre existirá, ponto, fecha aspas. A expressão em destaque, não. Letra A, complementa o nome ceticismo. B de bola, é introduzida pela conjunção que. Letra C de casa, é uma oração que complementa o sentido de sua antecedente. É isso mesmo, de sua antecedente. Letra D de dado, exerce função de objeto direto, pois complementa o sentido do verbo dizer. E a letra E está subordinada à oração meu ceticismo diz. E aí, saberia marcar? Não, professor, que questão difícil. Nada difícil aqui, filhão. Na verdade, é o que eu tenho falado com a galera, né? Muitas pessoas nos dias de hoje, elas confundem a forma que a banca de concurso ela cobra as questões. Porque não adianta você compreender a questão apenas pelo método tradicional. É importante saber também como as bancas cobram, né, determinados assuntos em provas de concursos públicos. E é óbvio, isso aqui para você acertar tem que ter conhecimento mesmo. Só que existem algumas maldades, algumas palavrinhas, né, algumas dicas de gramática aí que certamente vão te ajudar. Mesmo que você tenha errado a questão, você vai perceber alguns elementos que certamente vão te ajudar em provas de concursos ou em outras questões. Então, vamos lá. Bom, aqui a banca ela colocou a expressão seguinte, né? Meu ceticismo diz que a intolerância sempre existirá. A primeira coisa que nós precisamos compreender, tá bom? Toda oração, obrigatoriamente, ela tem que ter verbo, né? Então, se a oração é um enunciado com sentido completo ou não, que gira obrigatoriamente em torno de um verbo, então nós temos que identificar os verbos para depois saber quantas orações que nós temos. Então vamos lá. O meu primeiro verbo, ele está aqui, ó, o verbo dizer, né? Que a intolerância sempre existirá. Essa expressão, ela vai entrar como uma locução verbal, então eu vou considerar apenas como um verbo. Bom, se eu encontrei dois verbos, logo eu tenho duas orações. Se eu tenho duas orações, eu preciso separar as orações para depois fazer a análise, tá bom? Meu ceticismo diz. Então, aqui é a primeira oração. E, normalmente, a segunda oração, ela vai começar com uma conjunção, tá bom? Beleza, então eu já separei as duas orações e agora nós precisamos fazer a análise da oração para saber realmente que tipo de elemento que nós vamos marcar como a negativa nessa informação aqui. Bom, a primeira coisa que você precisa guardar também é que todo verbo transitivo direto, ele obrigatoriamente ele pede um objeto direto, tá? Então vamos entender isso um pouco com poucas palavras aqui. Se eu falo assim, ó, eu beijei, então quem beija, beija alguém. Eu beijei Maria, percebe? Eu beijei Joana. Então quer dizer, quando você percebe um verbo que aparece algo ou alguém após o verbo, este verbo é um verbo transitivo direto e a coisa vai ser um objeto direto, né? Então, eu bebi água, alguém bebeu algo, percebe? Se aparecer algo após o verbo, este algo vai ser o objeto direto e o verbo vai ser um verbo transitivo direto, porque o objeto direto é aquele que complementa um verbo transitivo direto, belezinha? Então, por aqui, nós já conseguimos aprender várias situações, tá bom? Agora vamos lá, analise um detalhe aqui, ó. A expressão em destaque não, vou marcar negativa.
Então, nós vamos pular a letra A de amor, tá bom? Será por quê, hein? Vamos analisar da letra B até a letra E, depois eu volto à letra A. É introduzida pela conjunção que. Bom, então eu já sei que este que ele é uma conjunção. Por quê? Qual é uma das grandes ferramentas, né? Uma das grandes assim, observações que eu posso fazer? Normalmente, quando a palavra que antes dela houver um verbo, ela vai ser uma conjunção. Ela vai ser um pronome relativo quando antes houver um substantivo, que eu não vou entrar nesses detalhes hoje. Então, você já guardou. Se aparecer a palavra que dentro de um termo, de uma oração, né, um período composto, e a palavra anterior for um verbo, ela já será uma conjunção. Então, a letra B, ela está certa, só que a banca está pedindo para eu marcar, aqui está errada, não está correta, tá certo? Então, a letra B, certinho. Agora vamos lá para a letra C de casa. É uma oração que complementa o sentido de sua antecedente. Uma expressão até meio feia, né? As pessoas, de sua antecedente? O que é isso, sua? Na verdade, nós estamos aqui subentendendo, né? De sua oração antecedente. Claro, tão somente a banca quer dizer para mim que esta oração aqui, ó, ela será completada pela oração anterior. É claro, né? Olha só, a oração grifada é uma oração que completa, lá, quem diz alguma coisa, percebe? Então, ela completa o sentido da oração anterior. Então, a letra C de casa, ela também está o quê? Correta. Bora lá analisar a letra D de dado, né? Exerce função de objeto direto, pois complementa o sentido do verbo dizer. Opa, vamos ver isso? Quem bebe, bebe algo, percebe? Quem vê, vê alguém. Ó, apareceu algo ou alguém após o verbo ele é VTD e a coisa é objeto direto. Então, vamos fazer a mesma coisa com o verbo dizer. Quem diz, diz algo, percebe? Então, o verbo dizer, ele também, neste contexto, ele vai ser o VTD e aquela expressão toda vai exercer a função de objeto direto. Claro, não vou entrar em questões de oração, subordinado, substantivo, objetivo direto, não vou falar sobre isso hoje, né? Mas esta oração nada mais é do que um objeto direto. Então, a letra D, ela também está certa. Por quê? Porque o verbo dizer, que termina lá a primeira oração, ele é VTD, porque quem bebe, bebe algo, quem vê, vê algo, quem ama, ama alguém, e quem diz, diz algo, percebe? Então, ali nós temos um VTD neste contexto aqui, tá? Claro, né? Tem expressão quem diz algo para alguém, claro, mas tudo depende do contexto. Aqui eu não estou percebendo a expressão do para alguém, que seria um objeto indireto, eu não vou entrar nesses detalhes hoje. Legal. Agora, vamos lá. A letra E de escola. Está subordinada à oração meu ceticismo diz. Vamos ver? Bom, está subordinada à oração meu ceticismo diz. Ó, cadê? Meu ceticismo diz, tá? Então, esta oração aqui, ela é subordinada à oração anterior, por quê? Porque ela depende da oração anterior. Se eu tão somente disser meu ceticismo diz, você vai frasear a testa, diz o quê? Você percebe? Então, esta expressão toda, a oração, além de ela completar o sentido do verbo dizer, né? Por este motivo, ela é uma oração subordinada. Ela depende da oração anterior para ela existir. Então, a letra E também ela está correta. Agora, dá uma olhadinha na letra A de amor. Completa o nome ceticismo. Não, filhão. O nome ceticismo está aqui. O verbo está aqui. Esta oração seguinte, o seu antecedente não é um nome. O seu antecedente é um verbo, percebe? Então, é este verbo que está determinando e definindo a função sintática da oração seguinte, não a palavra ceticismo, que não tem absolutamente nada a ver. A correta, então, é qual? Vá para a letra A de amor, que é a negativa. Gostou da aula? Agora vá para, já deu like. Aproveite agora, filhão.
já se inscreva em nosso canal do YouTube, tá bom? E todas as quintas-feiras, a partir das 19h30, eu aguardo vocês para nós termos aquela live bombástica aí. Top, top! Valeu, filhão, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!